Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Teus e hoje estou com uma convidada ilustríssima. É uma que ela lembra de uns casos bizarros, ela fala umas coisas sobrenaturais, mas vocês vão saber que o modus operandi dela é ser fenomenal e ter, né, uma oratória, uma didática, que é maravilhosa a didática dessa mulher. E junto com a Carol Moreira tem podcast Modus Operandi que você pode entrar no Spotify e assistir lá, assistir não, ouvir enquanto lava a louça, enquanto trabalha. Eu, pelo menos, faço isso. E hoje ela tá aqui comigo. Ela também apresenta o Caso Bizarro e foi muito solícita com esse canal. Seja bem-vinda, Mabê Bonafé. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, muito legal ouvir isso. Nossa, tava até conversando com a Carol essa semana, já vai fazer 5 anos o podcast, então já tem coisa pra caramba aí, mas é isso, é as bizarrices, né? Eu falo de coisas vivas, coisas mortas, é de tudo, assim, é um grande surto. Cara, muito legal. Mais pra frente eu vou colocar a pergunta dessa minha amiga, que foi ela que me apresentou o Modus, porque eu tava numa vibe muito true crime e tal, só que eu só assistia a Jaqueline Guerreiro, não sei se você conhece ela. Eu tava querendo, de outras formas, assistir outros tipos de conteúdos. Aí ela postou um print do Spotify dela, aí eu, que podcast é esse aí? Ah, não, é muito bom, que não sei o que, isso aqui lá. Me mandou, cara, eu maratonei tudo em 2 dias, eu ouvi todos os episódios, e eu até fiquei meio bolado, porque eu tinha pedido pra você falar de um caso específico. Eu não vou lembrar o nome da menina, mas foi o caso que a menina pediu carona e colocaram ela dentro de uma caixa, depois prenderam ela no porão. Sim. Bem famosinho. Quando eu fui ver, tinha. Eu fiquei triste, que eu não tinha visto, e fiquei feliz que aí... Colin Stan, o nome isso, dela. Ela Colin mesmo. Stan. Eu lembro porque ele foi... Eu acabei de olhar aqui também. Ele é o nosso caso 155, ele foi em março de 2023. Isso é uma coisa que acontece muito. Muitas vezes as pessoas pedem um caso, só que como já tem 5 anos que a gente tá produzindo, tem muita coisa que já foi feita. Às vezes a pessoa fala, nossa, vocês não falam de fulano. Aí já falam assim, querida, olha ali que você fez. Por isso que a gente tem o site também, que o site ajuda muito, porque lá você consegue fazer buscas, né, pelo nome do caso, por algumas palavras-chave. Então é fácil de você conseguir ter acesso a isso. Muito legal, Mabê. Pode deixar, que agora eu vou pesquisar antes de ficar só pedindo. E antes de dar início de fato à nossa entrevista, eu quero te contar um caso. Não é tão bizarro, mas foi uma parada legal que aconteceu na Bienal aqui do Rio. Quando eu vou ver a Bienal, eu sempre olho para ver se tem algum artista, alguém conhecido para eu ir naquele dia. E eu vi o dia que vocês foram e acabou que eu fui com a minha mãe nesse dia. E eu consegui ir para a palestra. Foi você, a Carol, teve outro rapaz também, esse mesmo. Só que quando chegou na minha vez, praticamente, o menino da frente conseguiu o último ingresso para os autógrafos do livro. Aí eu fiquei assim, tá, beleza, vou pelo menos curtir a palestra. Aí beleza, assisti a palestra e tal, e você até tirou uma foto comigo ali no palco mesmo. Aí eu falei, cara, eu sei que eu não vou conseguir pegar o autógrafo, mas vou ficar ali na fila, vai que alguém desiste, quer me dar o ingresso. Só que eu vi que vocês estavam passando por trás. Aí eu vou acompanhando, vamos ver até onde vai. Aí eu fui até o final. Quando chegou no final, vocês saíram e deram de cara comigo. Aí eu, meu Deus, não consegui tirar foto. Aí pedi pra Carol e pra você tirar uma foto comigo. Minha mão, a foto saiu horrível, eu tremi, eu fiquei nervoso. E uma coisa que vocês fizeram, que eu nunca vou esquecer, de coração, foi uma das coisas mais legais que uma pessoa já fez assim, famosa, vocês são famosas, que o segurança veio e, acho que ele até deu um puxãozinho na Carol e falou assim, vem, entra. Aí vocês falaram, calma, a gente só vai tirar foto aqui com ele. Tiraram e ainda trocaram uma ideia comigo. Isso foi muito legal mesmo, foi uma coisa que eu não esperava. E foi um pequeno gesto, mas eu achei muito fofo da parte de vocês. Até tuitei lá, vocês curtiram. Muito obrigado mesmo, sério. Foi muito bacana da parte de vocês. Que legal você falar isso, porque a gente tem toda essa preocupação, assim. A gente teve uma Bienal, quando a gente tinha acabado de lançar o livro, que eu não vou lembrar, eu não sei se foi essa, mas eu acho que talvez tenha sido essa, que a gente tava muito... Não, não foi não, mas enfim. A gente tava muito ansiosa, porque, né, enfim,
a fila era muito grande, teve gente que não conseguiu, a gente brincou e a gente ficou lá sentado e a gente assinou tudo. Quando acabou todo mundo, tinha uma galera que não tinha senha, a gente ficou até o final. A galera ficava gritando sem senhas, e a gente não fica aí que a gente vai atender. Porque pra gente é muito especial esse momento, assim, sabe? Óbvio, a gente entende que o evento em si, ele tem os protocolos, ele tem, né, eles tentam fazer tudo pra ficar super organizado. Mas é isso, sabe? Tipo, não custa nada. Eu não me considero famosa, tá? Mas assim, eu acho que existe um nicho aí dentro do podcast que tem, né, uma galera que conhece. E pra mim, a gente acha muito importante, sabe, essa troca. Então, tipo, com certeza, pra gente era especial, sabe? Se você deu a volta, se você tentou encontrar a gente de alguma forma, é porque você, sabe, gosta do nosso conteúdo, valoriza. Então, acho que, sabe, uma foto, uma coisa, uma troquinha que você, né, fala ali na hora, é bobo, mas é isso, sabe? É o que eu gostaria que fizessem comigo, assim. Então, a gente valoriza bastante isso e fico feliz. Eu não tinha ideia, né? Desde que você me chamou pra falar aqui, eu fui dar uma olhada nos seus conteúdos, achei muito legal. Muito obrigado. Que você tem feito as entrevistas e tal. Acho bem bacana, mas eu não tinha ideia disso, então... Que bom, ainda bem que não foi, sei lá, você me empurrou no evento. Aí você vem e conta que você foi uma vaca naquele evento, me empurrou, chamou segurança pra mim. Nunca fiz isso, gente. Foi legal que teve até uma menina que falou que a filha dela não conseguiu ir, você autografou ali no palco mesmo e tal. Eu lembro da mulher, gente, vambora, pelo amor de Deus. A gente tá sempre sendo xingado, mas é isso, a gente vai lá. A gente sabe que é um momento muito... Não é sempre que você tem a oportunidade, né, de ver aquela pessoa. E o podcast, eu sinto que as pessoas têm uma relação muito próxima, porque é aquilo. Eu faço faxina ouvindo vocês. Poxa, vocês são minhas amigas, entendeu? Vocês estão ali comigo enquanto eu faço faxina. É como se a gente estivesse ali faxinando a casa junto com a pessoa. Acho que tem uma ligação meio forte. E aí, às vezes, você vai ter um único momento, sabe? É um dia no ano que você conseguiu se programar, se organizar, chegou lá. Cara, eu não posso parar um minutinho pra dar, sabe? Eu não concordo com isso. Então, quando a gente pode, a gente sempre conversa com todo mundo o quanto é possível, porque a gente sabe que é muito especial, sabe? A galera esperando e tal. Não, pode ter certeza. É uma história que meus amigos não aguentam mais ouvir. Toda vez que eu falo do Mods, eu falo, com essas meninas aqui, pô, elas pararam. E o doido foi que quando vocês foram indo embora, meu Deus, tem que falar alguma coisa. Aí eu, muito obrigado pelas louças que vocês me ajudaram a lavar, hein? Aí eu, meu Deus do céu, que coisa idiota que eu falei. Não, é legal, porque as pessoas falam muito isso, do tanto que a gente tá ali na faxina, na academia. Você não tem ideia de quantos logotipos vocês já me ajudaram a criar. Eu sou designer gráfico também. Então, tô fazendo a logo ali e tal, não sei o quê, e você lá falando, não, porque a Suzane von Richthofen, ela marretou, meu Deus, calma. Peraí, desculpa enrolar tanto, Mabê, mas eu tinha que falar. A gente é próximo, entendeu? A gente é próximo, então tá só... Eu tô vendo você lavando a louça na sua casa, entendeu? Já conheço sua pia, tamo aí. Mabê Bonafé, eu acho o nome chique, bonito, parece até francês. Só que eu descobri que seu nome verdadeiro não é esse. Que, na verdade, o seu nome é Mabê McNara. McNara. Não. Conta essa história pra gente. Então, na verdade, é muito louco, porque as pessoas... O Mabê virou uma parada da internet mesmo, porque meu nome é Marina Bonafé. Sim. Então, ficou essa coisa choque quando eu descobri. Muita gente acha que meu nome é Maria Beatriz, por causa de Mabê e tal. E eu sempre brinco, assim, seu nome é Maria Beatriz? Tipo, eu nunca falo o nome de verdade. Mas é basicamente porque eu colocava Marina, então ficava Ma, e depois B ponto, e aí ficou Ma, B ponto, Mabê, sabe? E aí virou muito à toa, assim, na verdade. E aí, quando foi pra assinar no livro e tal, eu falei, não quero Marina Bonafé, porque eu não uso Marina Bonafé. Tipo, minha família me chama de Nina, meus amigos ou me chamam de Mabê ou me chamam de Ma, então Marina é um nome que ninguém usa. Aí eu falei, não vou querer usar isso no livro, vou usar Mabê só. Nem lembro se eu uso Mabê Bonafé, às vezes eu uso só o Mabê, eu gosto de usar só o Mabê, porque eu acho ele bem forte, né?
E aí muita gente também acaba achando que o nome é Mabê. E McNamara, acho que é a brincadeira, né? Por conta de uma escritora que é uma grande influência, né? No nosso podcast. Então a gente fala bastante sobre ela, né? A gente sempre teve... Eu esqueci totalmente o primeiro nome dela. Que o Patrick era o marido dela, gente. E o nome dela... eu não vou lembrar agora. Se o nome dela fosse Maria Beatriz, seria fantástico. Michelle McNamara. Então lembrei aqui. E a Michelle McNamara, ela é uma atriz. Ela já faleceu há uns anos de doença e tal, mas ela foi uma escritora, uma jornalista que investigou e que, inclusive, ela investigou tão profundamente um caso de um serial killer que ela foi responsável por conectar 3 fases da vida dele e fazer com que a polícia conseguisse descobrir que todas as 3 fases distintas, que seriam 3 homens distintos, na verdade se tratava de uma única pessoa. Então, além de tudo isso, ela foi super importante na investigação. Ela acabou falecendo, se não me engano, acho que 2 anos antes ela estava escrevendo um livro sobre ele. É isso mesmo, estava escrevendo um livro sobre ele. E ela faleceu em 2016, o livro não acabou. Então, o marido dela pegou um escritor e continuou com as pesquisas, porque ela já tinha tudo assim pronto. E eles finalizaram esse livro, lançaram. E aí, em 2018, que eu, se não me engano, foi o ano que lançou o livro, eles encontraram e capturaram o serial killer. Então, vocês falaram sobre isso em um episódio. Foi muito chocante. Inclusive, quando aconteceu, eu estava nos Estados Unidos. Eu estava em São Francisco, viajando com a minha mãe. E sabe aquela coisa meio, aquele momento que todo o país vive junto? Então, sei lá, que aqui no Brasil a gente pode dizer de futebol, assim, algum momento muito mágico, assim. E o momento que o Golden State Killer, né, que como ficou conhecido, esse serial killer, ele foi capturado, todo lugar que a gente entrava ali em São Francisco, tipo num barzinho, num restaurante, no metrô, todos os lugares os televisores estavam passando a mesma coisa, porque era muito grandioso, né? O cara foi encontrado depois de 50 anos, né? Então, os primeiros crimes que ele cometeu, se não me engano, foram na década de 60 ou ali início de 70. Então, o cara foi descoberto por causa de uma pesquisa de uma mulher que já nem estava mais viva, que nem conseguiu ver, que não só a pesquisa dela deu um resultado, como ajudou e foi essencial para a polícia descobrir e capturá-lo. Enfim, aí por conta disso, a gente tem, né, um episódio que a gente fala, porque saiu um documentário da HBO, né, um documentário muito interessante da HBO, que é I'll Be Gone in the Dark, quer dizer, eu terei ido embora, eu terei sumido na escuridão. E aí tem esse documentário que é também muito mais do que falar sobre a história do serial killer. Ele faz uma homenagem às vítimas dele e também à jornalista, porque ela foi uma das primeiras que escreveu sobre true crime de um ponto de vista mais humano, né? Sem o sensacionalismo, sem a coisa de exaltar a violência. Então foi bem mais interessante, assim, o jeito que ela começou a fazer e... Enfim, que acho que hoje tem sido feito de uma forma muito mais legal, assim. Sem o famoso Lollapalooza, né? Exato, que a gente brinca que é quando vira uma maluquice, assim. Quando você chega num presídio e tem gente vendendo camiseta com a cara do assassino, porque ele vai ser... ele foi sentenciado à morte, né? Que acontece muito nos Estados Unidos. Então é realmente... É muito insano a gente pensar nisso, né? Por mais que os crimes sejam, óbvio, cruéis e machuca, e a gente fica sensibilizado, e eu entendo, obviamente, enquanto família, enquanto amigos, tudo mais, mas pensar nessa dinâmica de você ter uma pessoa ali vendendo uma camiseta com... Sabe? Essa exploração da tragédia é bem esquisita, né? Cada vez mais a gente vê acontecendo, né? O Ulysses Campbell, ele fala que a Suzanne von Richthofen tem fãs e
dá com pau, compra as coisas dela, faz chamada de vídeo, autografa, isso é muito louco. A coisa de ser fã, né, das pessoas é muito complicado. É muito complicado porque a gente esbarra em algumas questões. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente discute muito a socialização das pessoas, né, a ressocialização, então, uma pessoa que comete um crime, depois ela sai, se ela cumpriu por lei, né, ela tá livre e ela tem direito a ter a vida dela tranquilamente. E aí, quando a gente olha pra isso, mas a gente também vê algumas situações de fãs, é complicado, porque, tipo, você é fã do quê? Você é fã de um crime, sabe? É algo que é muito difícil da gente entender, mas que a gente sabe que acontece, né? É triste, mas a gente sabe que acontece. Mas, Mabê, você hoje em dia é podcaster, escritora, criadora de um jogo, co-host em outro podcast, certo? E influenciadora, mas o que quando você era apenas uma babezinha de cabelo azul, pequenininha, o que você queria ser? O que você tinha vontade de ser quando você era pequena? Eu tive muitas vontades, mas eu acho que a mais forte era atriz. Eu queria ser atriz de teatro. Maneiro. Eu tinha muita vontade de ser atriz de teatro. Então, cheguei a atuar quando criança e adolescente, né? Estudei teatro. E, de certa forma, eu sempre gostei muito de escrever. Então, eu queria ser escritora. De alguma maneira, eu acho que eu cheguei um pouco onde eu queria, assim, nesse sentido de... Tinha a ver com comunicação, tinha a ver com audiovisual. Acho que hoje, por mais que eu não trabalhe diretamente com teatro ainda, né? Acho que, quem sabe, um dia... Eu acho que tá ali, assim, próximo, né? Então, de alguma maneira meio torta, meio esquisita, eu acabei indo parar em algo que eu curtia quando criança, que não necessariamente faz mais sentido hoje, assim. É uma coisa maravilhosa, né? Que tem várias coisas que a gente pensa em fazer e a tecnologia vai mudando, o mundo vai mudando, e a gente acaba levando para outros lados, tipo, que podem não ser, igual você falou, não é exatamente teatro, mas tem um pouquinho de cada coisa, sabe? Se for pensar como eu cheguei aqui, né, antes de virar podcaster, antes de ir por esse caminho, eu trabalhei com publicidade. Eu trabalhei exclusivamente com métricas em redes sociais. Então, não tinha como eu desejar isso quando criança, porque quando eu era criança eu não tinha computador. Então, tipo assim, não existia esse emprego, não existia sabe? Não tinha como eu lá com os 8 anos de idade, ali nos anos 80, anos 90, falar, nossa, eu quero trabalhar com métricas do Instagram, sabe? Não existia isso. Então, é muito doido, porque... Mas, de certa forma, eu acho que eu acabei caindo em coisas que eu gostava. Porque quando começou, né, essa virada de que... Você parece ser mais novinho, né? Quantos anos você tem? 26. 26, Você é novo, assim, mas acho que a gente que cresceu numa época que não tinha computador, que tava ali fazendo... Quando eu falo que não tinha computador, eu quero falar dos computadores pessoais, né? A gente sabe que já existia, sei lá, numa faculdade, mas assim, você entrava numa sala e era um computador gigantesco, ele ocupava a sala toda. Não era nesse formato que a gente tem hoje em dia. Então, essa coisa da impressora e todas as tecnologias que foram surgindo, eu era muito apaixonada, eu fiquei muito viciada, assim. Quanto mais eu aprendia, mais eu lia, mais eu gostava. E é muito legal, porque a gente viveu essa transição, né? Que, hoje a gente não dá para imaginar um mundo sem internet, sem tecnologia, de certa forma. Então, acho que eu vivi muito essa época, assim. E eu não tinha ideia mesmo dos trabalhos que surgiriam depois. Mas, no fim, quando eu olho, assim, pra trás, eu falo, putz, tem muito a ver com as coisas que eu gostava. De alguma forma ou de outra, assim. Cara, é muito bom falar isso, porque todo mundo que trabalha com internet, seja pequeno, seja grande, a gente tem surge esse desejo, né? Imagino que a sua vontade... Vou até entrar nessa pergunta, que é quando você começou a trabalhar com essa imagem, porque quando eu vi o primeiro vídeo do Felipe Neto, eu fiquei, meu Deus, caraca, que coisa fantástica. Mano, olha as piadas, olha as coisas que ele tá falando. E é legal que você quando você vê uma pessoa, tipo, surgindo, dá aquela alegriazinha, sabe? Tipo, o que eu quero me tornar tá cada vez mais popular e cada vez mais possível.
Isso é muito da hora. Trabalhar com a imagem é algo que já foi uma grande questão pra mim, assim. Tipo, o podcast pra mim era uma coisa muito legal porque eu não mostrava o rosto, porque eu não tinha essa coisa de... Eu não gostava da ideia de aparecer na câmera, assim, sabe? Eu ficava muito travada. É algo que hoje já tá completamente tranquilo, mas que pra mim era assim, era absurdo. E no início do podcast, eu conversando com a Carol, eu falei assim, acho que eu vou usar um codinome, não queria usar o meu nome e tal. Ela, tá doida? Que codinome que é? E eu falei assim, não quero falar o meu nome e tal. E eu fico pensando como é engraçado, porque eu não tinha ideia mesmo de como as coisas seriam e de como eu mostraria, né? Porque a minha imagem, assim... porque eu amo fazer podcast, eu amo escrever, né? Tanto o roteiro quanto o livro que a gente lançou, mas também agora eu tô escrevendo um livro que eu quero ir pro caminho do suspense, né? E esse é o objetivo da minha vida, assim. Eu só comecei o podcast e eu falei pra Carol desde o início. Eu falei, eu tô começando o podcast, mas eu quero ser escritora, quero escrever livros de ficção, de terror / suspense. Tipo, é o que eu tenho vontade de fazer. E aí eu tô fazendo agora. Só que no fim acabou que eu amei podcast e outras coisas foram surgindo. Mas eu demorei muito pra aceitar essa coisa da imagem. Porque, nossa, eu me sentia muito exposta. Eu falava, mas eu não quero falar da minha vida. Mas eu não quero ficar dando satisfação. Sabe? Eu ficava vendo as coisas e falava, pô, dá muita satisfação, não quero, não sei o quê. E aí eu percebi que tá, mas eu não preciso fazer isso, sabe? Eu não preciso falar tudo da minha vida, eu não preciso dar satisfação. Então, acho que eu consegui ficar em paz comigo mesma, de criar um jeito que eu me exponho, eu mostro, mas eu escolho o que eu mostro. E se algo não me... Tipo, não tenho... não fico confortável com alguma coisa, eu simplesmente não faço. E... Tipo, eu não dependo, né, da imagem hoje, nesse sentido. Eu dependo do podcast atualmente, né? Dos roteiros e tal, mas da imagem, se eu não dependo. Então é algo que eu uso ao meu favor, assim. Mas aprendi a gostar. Era algo que eu não gostava antes, não, mas eu aprendi a gostar. E nem sei se você sabe, mas tem um cara que fez exatamente o que você tinha vontade de fazer no início, que é do Desimpedidos. Ele falou que ele era o Bolívia, usa uma máscara branca, neutra, sem nada, e até hoje ele não apareceu. Quando ele vai, sei lá, na Cazé TV, ele aparece lá na Cazé, tipo, o Casimiro e do lado dele o cara de máscara branca. Vou botar aqui pra você ver. Eu não conheço, eu ia procurar aqui. Bolívia? Isso, Bolívia Desimpedidos. Louco, né? É isso. É meio doido, né? Mas era engraçado porque, assim, não tem muito como você se esconder quando você tá mostrando sua voz, né? Em algum momento ia, né? Mas acho que foi o fato de que eu sempre trabalhava com publicidade, eu trabalhava ali nos bastidores. Então, quando eu me vi fazendo alguma coisa ali pela primeira vez, assim, eu tava muito afim, queria muito fazer esse projeto, mas me deu um pouco de... não quero aparecer. Não quero, tipo assim, não quero ser conhecida, não sei o quê. Mas o que eu amo no podcast é isso. Eu acho que é um nicho muito legal, uma galera muito gente boa. E... não sei, acho que é uma comunidade que abraça muito, assim, as coisas. Então, é bem legal. E você falou sobre isso, é uma pergunta que já estava aqui planejado para fazer. Que o Modus, ele tem um canal no YouTube, mas os episódios não estão lá no YouTube, né? Vocês pretendem, ou em algum momento pretenderam, botar o podcast lá em vídeo ou em áudio no YouTube? A gente já teve muitas discussões em relação a isso. A gente tem um canal porque no início a gente fazia algumas lives, fazia alguns anúncios, então a gente utilizava bastante o YouTube. Depois acabou que pra gente fazer mais sentido fazer no próprio Instagram mesmo. Às vezes nos nossos Instagrams pessoais e fazer uma live, uma collab, enfim. Então, eu também usava o YouTube porque quando o Caso Bizarro, né, que ele era um programa meu dentro do Modus Operandi, eu entrevistava as pessoas e aí tinha uns episódios com vídeo. Então fazia um pouco sentido, né? E o Modus Operandi às vezes eram raros, mas tinha alguns episódios que a gente entrevistava. Como tem um episódio do Carandiru, que a gente conversa com o Dr. Drauzio Varela. Então, ele tá lá até hoje, esse episódio.
É um dos meus favoritos, assim, acho que é um episódio muito importante. E então fazia sentido estar lá. Hoje em dia, o Modus Operandi, a gente foi... isso é uma negociação de, sei lá, faz uns 2 meses, que a gente agora é o Wondery, né? Então, o Wondery é o estúdio de podcast da Amazon. E hoje, como o Modus Operandi faz parte da Wondery, a Wondery tem um canal no YouTube que se chama Wondery Brasil. E aí, toda quinta-feira, sai episódios do Modus Operandi lá no YouTube. Então, isso legal. acontece hoje em dia por conta da Wondery. Mas a gente nunca teve esse interesse. A gente sabe que a gente estaria perdendo ali um pouco... A parte de fazer em vídeo, a gente nunca quis... Porque o Modus Operandi, ele é um formato que a gente tá ali lendo o roteiro com a outra. E a gente sente que seria meio chato você ficar vendo 2 pessoas, sabe, com um computadorzinho lendo e tal. Então a gente sentiu que nunca ia ser um vídeo assim muito interessante. A gente poderia colocar um TP, criar todo um TP, né? Aquela maquininha que você coloca o roteiro para cada uma das 2 ler. E poderia criar um cenário e tudo mais. Só que isso envolve um dinheiro, uma grana bem alta, assim. E no início do podcast, tudo que a gente estava fazendo, a gente estava pagando ali por nossa conta. Então, nesse sentido, a gente... E nessa época também, né, ali em 2018, não existia muito essa discussão de videocast, né? Hoje ela é muito forte, mas naquela época não tinha muito. Então, a gente nunca sentiu essa necessidade. A gente chegou a fazer um projeto com a Netflix que se chama Além do Crime. Então, ele está no canal do YouTube da Netflix. São 6 episódios de 6 documentários ou séries de true crime que tem na Netflix, que a gente apresenta. São vídeos bem mais curtos do que costuma ser os episódios do Mod. São vídeos de 15 minutos, 20 minutos. Mas a gente ali apresenta um caso e a gente traz alguns elementos, algumas cenas, alguns desenhos. E é muito legal, só que assim, é um projeto caríssimo. Então, pra gente não fazia muito sentido ali no início, sabe? Por isso que a gente acabou optando por não ir pro YouTube. Aí hoje a gente se mantém aí em áudio, mas não significa que nunca vai ser vídeo, assim. Acho que tudo é conversado, tudo, né, a gente tá sempre fazendo mudanças, mas no momento a gente ainda acredita que o melhor que a gente tem aí para entregar, né, na qualidade que a gente tem, é no podcast. E a gente gosta muito da mídia podcast, sabe? Das pessoas poderem ouvir nos seus streamings favoritos. A gente gosta disso, assim, bastante. Então, pra gente fazer sentido. Você falou uma coisinha que foi sobre o início do Modus. E eu lembro que no início do Modus, a sua voz até era confundida com uma de outra pessoa, que era a Bel. Mas hoje em dia é só você e a Carol. Teve algum motivo para ela não continuar com vocês? Ou simplesmente não quis? Não, foi assim... Óbvio que tem um pouco da localização, né? Porque a Bel, ela mora no interior de Santa Catarina, eu e a Carol moramos em São Paulo e a gente mora a 2 quilômetros da outra, então a gente mora muito pertinho uma da outra. Legal. E tudo bem, era na pandemia, então também a gente não tava, por mais que a gente morasse perto, a gente não tava se vendo. Existe, lógico, a coisa da localização, porque, por exemplo, hoje a gente grava no estúdio, então era algo que não poderia ser feito, né, com a Bel. Mas, ali no início, a gente organizou, a gente comprou microfone e fez com que a nossa casa tivesse num rolê de estúdio mesmo. O que não deu pra continuar é porque o Modus, ele é um podcast que tem muita pesquisa, tem muita escrita, tem muito estudo. E a Bel, ela produz muito conteúdo. E ela já tava num auge muito louco naquela época. Então, tipo, foi muito legal. Acho que fez todo sentido a gente começar esse projeto juntas. Mas ela saiu ali, talvez com 6 meses. Assim, ela realmente saiu muito cedo, porque ela não conseguia mesmo abraçar mais esse projeto. Então, foi uma escolha dela. Né, a gente conversou pra caramba, claro. Mas foi uma escolha dela. Não tava mais sendo... não tava mais conseguindo mesmo, assim, dentro de todas as outras coisas que ela produzia. Então, acho que foi muito mais isso, assim, foi muito mais um desespero de não ter mais tempo mesmo pra fazer as coisas. Talvez em um outro momento, se ela tivesse com menos coisas, ou
né, talvez não fosse pandemia, porque tinha toda a questão da pandemia ser um desgaste, né, muito grande, assim, psicologicamente para todo mundo, né? Então, foi uma época difícil, mas foi muito tranquilo, assim, foi realmente uma decisão dela. Bom, e é legal porque dá para dividir o Modus em temporadas. A primeira temporada, que é com elas 3, a segunda, a Amabile, um pouco mais... Engraçado que dá para reparar, tipo, você falou que você ficava um pouco, né, mais receosa, e dá para ver como a sua voz muda, seu jeito muda. Eu reparo muito nisso. Os primeiros episódios eu ficava muito nervosa, né? Era a primeira vez que eu fazia algo nesse sentido, assim. Então, foi muito desafiador para mim. Eu falava muito baixo, eu era tímida, eu não sabia. Qual momento que eu entro, vou ficar quietinha. Então, eu tinha muitas questões, assim. Mas, né, nada como frequência, que isso que eu sempre falo pra galera. Como que eu começo um podcast? Começando, porque quando você estiver produzindo com frequência, você vai ver que você vai evoluindo. Então, hoje eu passo uma segurança no que eu tô falando que eu não passava ali no início, porque eu não tava segura mesmo. Então, realmente, eu tinha vários medinhos, várias questões. Mas acho que é isso, assim, com o tempo, treinando bastante, sabe? Estudando bastante maneiras de falar melhor, assim, a gente vai aprendendo. Mas no início é sempre... Tanto que as pessoas falam, você volta pra ouvir os episódios do início? Eu falei, nossa, nunca. Quero nem ouvir, assim. Mas eu sei que eu tô muito melhor, assim, porque naquela época ainda eram outras questões. Eu nunca fui tímido, sempre gostei de aparecer. Então, pra mim é muito tranquilo, mas convivo com pessoas... minha noiva, ela é muito tímida também, pra ela desbloquear isso foi difícil. Então, meus parabéns mesmo por ter conseguido. É uma conquista muito da hora. E você falou outra coisa que é muito legal, que é a do caso bizarro. Você tem que se falar um pouco sobre o sobrenatural. E então eu imagino que você deva amar filmes de terror, tipo Annabelle, Atividade Paranormal, Scooby-Doo. E eu queria saber como você começou a se apaixonar por esse sobrenatural e se você aproveitou essas duas coisas que você faz, que é focar nos crimes reais e no sobrenatural, se você também aproveita para ver os filmes do Chuck, que une os dois mundos ali, se você gosta. Eu adoro Chuck, acho que é um filme... Eu acho muito engraçada a ideia de um espírito de um serial killer possuir um boneco. Tipo, é surreal, só a ideia disso. Tá de parabéns quem inventou, então acho que a franquia é muito divertida. Tem os filmes que são ruins, normal, como franquia de terror faz parte. A série é muito boa do Chuck e os filmes atuais são muito bons, na minha opinião. Bom, é muito interessante porque quando eu parei pra pensar, né, eu sempre falava, porque eu cresci lendo Agatha Christie. E de certa forma, Agatha Christie, né, os caras, que é a coleção do Pedro Bandeira. Então, o Pedro Bandeira, que é um escritor nacional, ele tem essa coleção. Os Caras é o nome de um grupo de garotos que estudam acho que chama Elite, o Colégio Elite, em São Paulo. E eles têm um clube secreto que eles investigam casos. Eles investigam casos reais, assim, casos com crime, com assassinato. Tem um caso de nazismo, assim, é muito interessante. E eles são moleques, assim, tipo, adolescentes. E aí cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua coisinha no clube e tal. E aí eles formam os caras e com esse grupo, o Pedro Bandeira escreveu vários livros. Droga do Amor, Droga da Obediência, Anjo da Morte, Pântano de Sangue, acho que Droga Americana, enfim, é uma série de livros e eu era apaixonada. Mas, recentemente, eu estava lembrando de... Antes disso, antes de Agatha Christie, antes de Pedro Bandeira, porque isso aí eu já tinha, sei lá, os meus... Por você não ler uma Agatha Christie, entender, compreender, eu já devia ter mais de 10 anos. Só que quando eu era criança, minha mãe me deu uma coleção de livros da Lilian Cipriano, que também é uma autora nacional. E eu vou só citar aqui três títulos do livro. Três livros dela. Tem um que é Quem Matou Norato Rato. O outro é Zé Murieta, o Homem da Capa Preta. O terceiro é Acorda Rubião, tem fantasma no porão.
Meu E Deus. tem vários. Tem tipo, Iloca Gatoca Sumiu, Onde Ela Está Você Viu. Tem um que é Guilhermino... Como é que é? Guilhermino Constantino Albuquerque Raposo, O Morador Misterioso. Ela usa dessas rimas e tal, são livrinhos infantis, mas todos eles são misteriosos, todos eles têm fantasma no porão, tem... Então, assim, como criança, eu já tava lendo isso e eu amava. E eu lembro o quanto eu era obcecada com esses livros. E eu acho que eu sempre gostei disso. Então, o meu filme favorito quando eu era criança era a Convenção das Bruxas, né? O Convenção das Bruxas, ele teve um remake aí atual, mas que é bem ruim, coitado. Mas o Convenção das Bruxas, eu vou olhar aqui o ano, ele é de 1990. É isso? É. De 1990 e o remake é de 2020. Mas é The Witches, né? O nome. E assim, a Convenção das Bruxas, ele é um clássico e ele é maravilhoso, porque Muito bom mesmo. a ideia do filme é exatamente essa, é uma convenção das bruxas. Então, são várias bruxas que viajam de lugares diferentes para ir para um hotel, porque vai rolar um evento das bruxas. E aí, quando chega lá, elas tiram as máscaras, elas são horrendas, elas são muito feias e tal, e é muito engraçado. E eu, com 8 anos de idade, eu pedia pra minha mãe alugar toda semana. Então eu era muito apaixonada por isso. Eu acho que, de certa forma, eu sempre gostei de lendas, sempre gostei do folclore, eu sempre gostei disso, do sobrenatural, do bizarro, do mistério. Eu sempre me senti bastante envolvida. O True Crime veio mais tarde, assim, porque acho que a época que eu consumi eu nem entendia direito, mas era quando tinha, sei lá, algumas... Acho que as próprias séries investigativas, tipo o CSI, por exemplo, ele não necessariamente é fiel à história totalmente, mas a maioria das histórias, dos episódios, são baseados em histórias reais. E eu gostava do CSI, sempre gostei de Arquivo X, sempre gostei de várias séries que traziam essa parte investigativa. Eu gosto muito da parte tribunal. Nossa, eu sou apaixonada por filme que mostra o tribunal, que tem aquela treta do promotor, que aí eles ficam tentando encontrar uma brecha na lei, que não sei o quê. Então, eu sempre me interessei por esse tipo de conteúdo. E aí foi meio natural, assim. O True Crime ele veio mais tarde, né? O Crime Real, quando começou a surgir documentários na Netflix, que eu já me sentia confortável, que eu gostava, porque se produz muito conteúdo sobre crime há muito tempo, muito antes, sei lá, desde... A gente fala até no próprio livro, né? Sobre como você já tinha conteúdo de true crime quando você ia enforcar alguém na praça da cidade e você mandava um convite para as pessoas, como se fosse um evento, né? Era um absurdo, assim, mas era o que acontecia na Idade Média. Então, assim, sempre houve conteúdo sobre true crime. Mas eu não me sentia... Não era algo que mexia comigo. Gostava muito de terror, ficção. Gostava muito do sobrenatural e tal. Mas quando... O que me pegou em conteúdos de crimes reais foi quando eu percebi que ele era feito com um olhar mais crítico, com um olhar mais analisando, com cuidado com as vítimas, sem sensacionalismo. Então, quando eu percebi alguns documentários nesse sentido, que o que eu me lembro, assim, mais antigo teria sido o How I Met Your Mother. Nossa, o How I Met Your Mother é ótimo. Make a Murder, da Netflix, que é que conta a história, né? Uma história pesadíssima do Make a Murder, mas é um documentário, hoje já tem 3 temporadas, e o Make a Murder, ele conta a história de um cara que ele foi preso injustamente, né? O Steven Avery, ele foi preso injustamente durante 18 anos, e aí ele é solto, e aí menos de um ano depois ele é preso de novo. Então, assim, é uma das histórias mais absurdas que já aconteceram, assim, nos Estados Unidos. E a forma como é contada e vai mostrando a investigação, fiquei muito viciada na época de tentar entender melhor e tudo mais. E aí eu e a Carol, a gente ficava confabulando, e meio que foi aí que nasceu o podcast. Mas acho que pra mim, só quando eu vi que era feito de uma forma mais, ao meu ver, interessante, assim, que a gente pudesse, de fato, de um viés mais histórico, assim, talvez.
uma dica, inclusive, para você que gosta de assombrações, tinha um desenho muito famoso não, né? Famosinho. Passava no Cartoon, se chamava Histórias de Fantasmas. Era bem legal, eu gostava de ver, não sei se você já viu. Não. E teve até um caso comigo que eu morro de medo hoje só de lembrar, que eu vi um episódio que era de uma boneca, ela ligava para ela quando jogavam lá fora, ela ligava para casa. Aí apareceu na televisão ela ligando, ela falando, eu vou te buscar. Aí eu comecei a fechar o olho assim, botei a mão na frente, minha irmã, desliga a televisão. Desligou. Menina, 3 horas da manhã, eu acabado de dormir, que começa a tocar do nada. Telefone. Meu Deus. Aí ela, Matheus, eu quero dormir, atende o telefone. Eu não vou atender. Ela atende, eu não vou atender. A gente começou a brigar, ela atende ou não. Aí quando ela foi correndo, atendeu, desligaram. Meu Deus. Como é que dorme depois de um negócio desse? Não dorme, né? Não dorme. Não tem como dormir. Meu caso bizarro. Você até falou sobre ser empático e quando estava se falando de crimes. E uma coisa que me admirou muito em vocês, quando vocês falaram do caso da escola base. Não sei se você vai lembrar desse episódio. E uma coisa que assim que eu vi que vocês lançaram, eu falei, caraca, elas lançaram isso na época que vocês estavam com a Globoplay. Aí eu, caraca, elas lançaram isso, a Globo teve muita culpa nisso, no caso do Eloá também, e elas estão falando e, tipo, criticando não necessariamente da Globo, mas criticando a mídia, deixando claro que, se eu não me engano, o Globo postou, né, que é do Grupo Globo. Eu achei isso muito legal da parte de vocês. Queria saber se vocês, na hora ali de falar sobre isso, teve essa conversa, pô, a gente vai falar, a gente tá, querendo ou não, no guarda-chuva da empresa, que são o Grupo Globo ali, né? Então, é sempre bem... Quando a gente não tava, né, com nenhuma... A gente não tava, como você falou, no guarda-chuva, assim, quando a gente não tava com nenhuma marca, a gente sempre se sentiu muito livre, né? Claro que depois que a gente entra, a gente fica, às vezes, com umas perguntas, mas a gente nunca deixou de fazer. A gente, às vezes, podia pensar, putz, estamos pegando meio pesado, mas a gente pensava assim, mas é a realidade, né? O que aconteceu foi errado. E eu acho que faz parte também da mídia conseguir olhar para trás e ver os erros que cometeu, né? Quando a gente fala sobre crimes, acho que o papel da mídia, não dá para você falar de crimes sem falar do papel da mídia. Então a mídia, ela é muito importante em todos os aspectos. Ela é pro bem, porque muitas vezes ela ajuda a escancarar uma história que era pouco conhecida. Então, às vezes, ela ajuda a jogar luz, a dar visibilidade, a descobrir mais rápido. Mas ela também pode ser extremamente perigosa quando ela aponta tão cedo para pessoas sem o devido aparamento da justiça. Porque você precisa... a gente precisa entender que não dá para você fazer, eu acho que foi fulano, né? Não é assim que funciona. A gente precisa seguir as leis, a gente precisa acreditar que, de certa forma, e a justiça, né, deveria cumprir ali o seu papel. A gente sabe que muitas vezes não cumpre, a gente também critica isso no podcast, mas o papel da mídia não pode ser nunca criar criar uma fake news, ajudar a espalhar um boato. Eu acho que pincelar as situações, mas com responsabilidade. E o que a gente descobre, o que a gente vê até hoje, é que a mídia ainda tem muita dificuldade. Porque existe uma coisa que é o informar antes. Quem informa primeiro que vence. E para você informar primeiro, às vezes você não tem todas as informações. Então, às vezes, é melhor você soltar logo, para que as outras emissoras saiam atrás de você, desde que você esteja soltando ali uma grande fake news. Só que até você fazer isso, você pode prejudicar muitas vidas, pode mudar as histórias, né? Tantas histórias que a gente conta que as pessoas falam, nossa, mas eu não entendi que era assim que tinha acontecido. Por quê? Porque na época a mídia falou uma outra coisa, isso que viralizou, ninguém foi atrás de trazer a informação correta e é isso que fica na cabeça das pessoas. Mas não, a gente nunca se privou de fazer. A gente pode ter só, talvez, olhado e falado, nossa, realmente, né? Talvez a gente tenha sido meio louquinho aqui, mas a gente nunca deixou de fazer. E a Globo, o pessoal, o time que trabalhava com a gente, nunca censurou absolutamente nada. Eles nunca... inclusive, isso pra gente era muito caro isso, era muito importante
que a gente tivesse uma parceria, mas que não envolvesse cortar coisas. Porque se a gente tivesse que se adequar a algum tipo de conteúdo, deixar de fazer alguma coisa, a gente não ia topar. Então, a gente nunca teve absolutamente nada que eles pediram pra tirar. Ou que eles, sabe, assim, sempre foi uma relação de muita liberdade, muito legal, assim, nesse sentido. Que pra gente também era como tinha que ser, né? Pra gente era muito importante isso. Porque se for pra colocar e amenizar um lado, é melhor não postar, né? Porque aí não vai contra o que a gente acredita. Mas não, por mais que tenha sido realmente algumas vezes a gente. Caramba, olha o que a gente fez, mas foi sempre num sentido de, pô, vamos aí, né? Uma hora alguém para a gente, enquanto não parar. Então a gente também tava tranquilo em seguir de boa. Tem muitos casos, inclusive tem feito muito filme de True Crimes, 3.096 dias, A Menina que Matou os Pais, o Sequestro do Voo 375, que eu fui ver porque vocês indicaram, e agora vão fazer o filme do Maníaco do Parque. E muitos desses vídeos mostram a origem do caso deles, inclusive vocês também falam, né, da origem, como o cara cresceu, e você vai pensando, pô, o cara começou assim, a vida dele era tão ruim e tal, e em alguns casos específicos, dá pena da pessoa, não dela depois dela ter feito o ato, mas tipo, as coisas que tornaram ela a chegar ali. Você acha que a gente lembrar o passado do vilão pode meio que fazer as pessoas, entre muitas aspas, passarem um pano? Acho que esse é um assunto super complexo, porque, primeiro que eu acho que eu não chamaria de vilão, porque eu acho que quando a gente chama de vilão, fica uma coisa meio de filme quase, sabe? Como se fosse um vilão, como muitas vezes a gente acaba falando monstro, e na verdade são seres humanos, né? Acho que quando a gente fala monstro, quando a gente fala vilão, a gente, distancia da gente. E, na verdade, não é tão distante, né? São pessoas como nós. Eu poderia cometer esses crimes, você poderia cometer esses crimes. Ainda bem que a gente não comete, mas são pessoas que são parecidas com a gente, que podem ter tido alguma vida ou algum momento, né, que fez coisas que a gente fazia também. Então, eu acho que é importante a gente olhar para o passado, porque quando a gente olha para a trajetória, a gente pode compreender algumas coisas. Compreender algumas coisas não significa passar pano. Então, ao meu ver, são coisas completamente diferentes. Porque você compreende que uma criança que é jogada de um lugar para o outro, no orfanato, que passa por uma série de abusos sexuais, você compreender que aquela criança teve uma vida difícil, não significa que você vai passar pano, ou que necessariamente você vai dizer que porque ela teve uma vida difícil, ela vai cometer tal coisa. Porque é isso, a coisa do crime, ele é um reflexo da sociedade e ele é uma série de coisas. Por que duas pessoas que são criadas no mesmo lugar e passam pelas mesmas coisas, não necessariamente as duas vão virar criminosas? Às vezes, você é criado do mesmo jeito, você passa pelos mesmos abusos físicos, pelas mesmas questões, vocês têm a mesma quantidade de dinheiro, aí um vira uma pessoa, mata alguém e outra não. Por quê? Porque pessoas são complexas, porque não existe um único motivo, né? A criminologia fala sobre isso. Não existe assim, eu joguei um jogo violento, então eu fui lá e matei 10 pessoas. Eu tenho um videogame, eu joguei Mortal Kombat ontem, então eu fiz tal coisa. Eu fui abusada na infância, então eu fiz tal coisa. Não existe um único motivo. Não existe. O ser humano é complexo. Então, uma série de coisas. E o que a gente consegue entender quando a gente vê, por exemplo, né, desses aí 5 anos que eu tenho estudado? Porque as pessoas falam muito sobre serial killer, mas na verdade o modus operandi tem uma série de outras histórias que não tem absolutamente nada a ver com serial killer. A gente tem episódio, por exemplo, boate. Como que chama? Boate Kiss, desculpa, Boate Kiss. A gente fala sobre a história da queda do ataque, né, das Torres Gêmeas. A gente tem o próprio Carandiru, né, o massacre do Carandiru. A gente fala sobre histórias de massacres. Tem histórias de guerra, de gangue colombiana, né, do cartel.
Enfim, tem uma série de coisas, não é só sobre serial killer, mas quando a gente olha para os casos de serial killer e a gente investiga o passado, a maioria deles tiveram um passado extremamente pesado, extremamente abusivo, extremamente feliz. O que isso mostra pra gente? Que ter um passado desse transforma a pessoa no serial killer? Não. Mas que a maioria dessas crianças que têm uma infância desse jeito, elas ficam traumatizadas e elas naturalizam a violência, elas têm mais dificuldade de se relacionar. Então a gente compreende comportamentos e consegue saber também trabalhar como que... Porque assim, as coisas que aconteceram já aconteceram, mas como que a gente faz com uma criança que passa por uma série de abusos, né, infantis? Como que a gente pode educar essa criança da melhor forma possível? Então, eu acho que estudar e saber sobre essas coisas é também uma forma da gente conseguir evitar que elas se repitam e conseguir evitar que essas crianças não tenham acolhimento. Porque a maioria dessas crianças não tiveram acolhimento, às vezes em épocas, anos 70, anos 80, que nem existia isso, nem se falava sobre fazer terapia, sobre, imagina, terapia pra criança, porque que vai fazer, sabe? Tipo, tinha muito preconceito em relação a isso. Então, eu acho que hoje a gente tem uma visão melhor, não é perfeita, mas é uma visão melhor, mais acolhedora, que nos permite perceber a importância do amor desde ali do início da infância. E como isso impacta na vida? Isso não necessariamente na parte de virar criminoso, mas às vezes impacta na vida, na autoestima da criança, que ela nunca vai acreditar nela mesma, nunca vai procurar um emprego que ela sabe, que ela acha que ela não merece. Então, acho que mais do que romantizar, é compreender esses comportamentos e saber como trabalhar, como evitar, como eles transformam a vida das pessoas, né? Porque nós somos seres muito complexos e não existe ninguém que é 100% bom, 100% ruim. Agora, eu não posso chegar e, por exemplo, falar sobre o Hitler e querer falar, mas ele tinha uma coisa boa, porque não me interessa. As atrocidades e o tipo de crime que ele cometeu, pra mim, é o suficiente para que eu não quero olhar, entendeu? Eu acho que também não aí é você querer olhar uma coisa ou passar um pano pra uma situação que não se passa. Então, assim, acho que é um pouco nesse sentido. Sim, todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado ruim, só que, a depender também do tipo de coisa que você faz, e nada relativiza, né? O fato de você ter tido uma infância ruim é muito triste, obviamente. E pode ser que tenha contribuído, sim, para as coisas que surgiram na sua vida. A gente tem um episódio que a gente fala sobre, que é o sequestro do ônibus 174. Sim, que é um episódio que, inclusive, a gente é super criticada, porque falam que a gente passa pano pro Sandro, pro cara que sequestra o ônibus, porque ele é violento, porque ele sequestrou, nanã. E sim, ele cometeu um crime, sim, ninguém tá passando pano pra ele. Só que quando a gente olha pra trajetória dele, a gente vê uma criança que foi negligenciada durante a vida toda, que nunca teve chance, que nunca teve uma oportunidade, que tudo foi tirado dela. Então eu não falo isso tipo... então tudo bem ele ter cometido o crime, não é nesse sentido, mas sim no sentido de, olha que errado, olha como a gente não pode deixar que essas crianças e que essas pessoas sejam negligenciadas, para que a gente evite outros crimes como esse, para que a gente tente lidar com essa situação. Então, eu acredito nisso, pelo menos. Claro que muitas vezes as pessoas não compreendem, as pessoas acham que... E tem também gente que passa pano, né? Como tem gente, a gente falou agora há pouco, tem gente que é fã de assassino. Existe de tudo, óbvio. Mas no que eu entendo, assim, no que eu acredito que faz sentido pra mim, é mais compreender e aprender como indivíduo, como a gente pode melhorar e como essas coisas afetam. Porque eu acho que isso, enquanto sociedade, a gente consegue construir e evitar ali no futuro que a gente tem outras situações parecidas. Também, nossa, falou tudo. Ia complementar, mas começou a falar várias coisas que eu já estava pensando. Então, nem precisa. Mas, cara, perfeito, demais. Sério. Gosto muito quando vocês falam isso no podcast, porque
Às vezes, quando eu falo, eu tive uma discussão, não, conversei com o Uber, aqui onde eu moro agora, aparecendo muito morador de rua, mas tipo, dentro de Jacarepaguá, tinham 2 mendigos que eram conhecidos por serem mendigos. Tinham só 2 no bairro inteiro, a gente só via 2. Uhum. Hoje a gente vê, tipo, sei lá, 200, fácil. E as igrejas daqui se movimentam muito para dar comida, dar café da manhã, essas coisas. Aí eu passei e falei, achei bem legal isso que eles fazem. Aí o cara, pô, acho legal, mas tinha que dar um trabalho pro cara, não isso. Cara, mas o cara que ele tá ali, ele já tá vulnerável. Às vezes, a única saída dele de estar naquele lugar ali é ele usar droga, infelizmente. O único, entre muitas aspas, divertimento dele é ser isso. E às vezes a cabeça do cara já tá tão bagunçada que ele não vai conseguir ficar no emprego. Vão ter exceções. Sempre vão ter exceções. Mas você resumir tudo, todo mundo, eles não querem trabalhar ou tá na rua porque quer, complicado. Não dá pra fazer isso. Esse é um grande problema que a gente vive hoje, né? Que o padre Júlio Lancelotti é tão criticado, tão atacado aqui em São Paulo por todo o trabalho que ele faz. Porque as pessoas acreditam que é isso, dá um trabalho pra ele, beleza, mas aí ele não precisa tomar banho, ele não precisa de lugar de dormir, Exato. ele não precisa ter diversão. Quer dizer, você é só o seu trabalho? Quais todas as outras coisas que você tem? O que a gente precisa de segurança, de acolhimento, de amor, de se sentir seguro. Então, são coisas que muitas vezes as pessoas criticam porque elas não compreendem que, às vezes, a pessoa não é que ela tá usando droga pra se divertir. Às vezes ela tá usando drogas porque, se ela não usar drogas, ela vai morrer de fome. Então ela tá usando droga pra ela esquecer, pra ela ficar ali, sabe? É uma parada que é um problema muito grande na nossa sociedade que ninguém tá conseguindo resolver. E que não é dando emprego que vai resolver, porque senão era fácil. Exatamente. Chegava uma fábrica lá e falava, gente, 100 vagas aqui, acabou. Tá, mas aí como que... E aí? Tipo, e os psicólogos? E onde vai dormir? E vai comer? E, sabe? E autonomia. Então, assim, é uma série de coisas que precisa, né, de políticas públicas, precisa de muita coisa. Eu também não tenho as respostas, não estudo para isso, mas que, com certeza, às vezes a gente quer falar isso, né? Quer falar, tipo, não, mas é mais fácil fazer tal coisa. E não é, né? O buraco é muito mais embaixo. E eu falei também com você sobre os filmes e queria saber também o que você acha dos filmes no geral. Por exemplo, esses de True Crimes que estão saindo agora, os da Suzane. Você acha que são bons para mostrar justamente o que não fazer, como agir em alguns casos? E se você acha que pode trazer isso, que veio com... Lembra quando na Netflix lançou aquela série do Dahmer, que muita gente até se fantasiou? Se você acha que esses filmes podem meio que trazer essa imagem dos assassinos como, de fato, monstros, como você disse. Tipo, o pessoal confundir com... Não confundir, mas tipo, idealizar como se fosse um Fred Krueger da vida, um Jason. O que você acha dos filmes de True Crimes? Eu acho que é difícil falar porque não é sobre um filme específico, sabe? Então, assim, de uma forma geral, quando é ficção, eu acho que eu gosto sempre de ter um pé atrás, assim, ter certeza de que, sendo ficção, tá conseguindo passar a história da forma que deveria ser passada, assim. Porque eu acho que a história, tudo bem, ela pode ser contada em formato de podcast, em livro, em filme, em qualquer formato que seja. Mas eu acho que alguns elementos precisam ser respeitados. Então, acho que a cada caso, precisar entender se aquela situação tá sendo respeitada, se faz sentido, se tá romantizando, se não tá. Então, acho que depende. Mas, de uma forma geral, eu gosto bastante de documentários por conta disso, por trazer a questão baseada mais em fatos, trazendo ali os pontos de vista das pessoas envolvidas. Então, acho que quando é feito com responsabilidade, ok, assim. Então, não tenho uma opinião formada específica sobre filmes, porque eu acho que é o famoso vareio. Cada um pode ter uma coisa, um pode ser legal, outro pode ser ruim, aí. E continuando essa pegada de filme, de séries, eu fiquei sabendo que a Mabê começou a assistir The Boys. Comecei a assistir The Boys. O que você tá achando? Tá gostando? Eu tô amando, ele é um grande surto, né? Eu terminei a primeira temporada, ainda vou começar a segunda e tal, mas eu tô amando, assim, é muito engraçado. E quando eu paro pra olhar, eu falo, meu Deus, que maluquice que é esse povo aí decidindo as coisas todas e tomando só decisões absurdas. E acho que... Não vou... Quase falei um grande spoiler aqui da série, mas não pode várias falar. coisas que acontecem
Ah, eu não gosto, tenho medo de encher o saco. Pô, muito chato de spoiler. Mas acho que tem umas cenas muito malucas que eu falo assim, gente, não é possível que eu tô vendo isso, assim. Então, eu tô adorando. Achei a primeira temporada muito engraçada. Fiz até um vídeo, as pessoas não entenderam que eu fiquei zoando. Que eu falei, gente, como assim? Mataram a mulher, né? Logo no primeiro episódio, que destrói a namorada do cara lá, que enfim, isso que é o início da série toda, né? Mas praticamente destrói a namorada do cara, porque o super-herói lá que anda muito rápido, ele passa e ele atropela, né? Atropela, entre aspas, a mulher e ela morre. Ela, tipo, vira pó. E aí depois eles fazem uma coletiva e ele basicamente falam desculpa a quem eu tenho ofendido. Foi E eu mal, falei, galera. caralho, mano, foi mal, galera. Tipo, você atropelou a mulher. Você não podia pedir desculpas pra família dela. Você meteu um desculpa a quem eu ofendi, sabe? Então eu acho muito Ele falou engraçado. basicamente assim: não, eu atropelei ela, até aí tudo bem. Exato, foi isso que ele falou. E aí é muito engraçado, que eu falei, gente, eu quero ele na cadeia, né? Fiz esse vídeo falando, brincando. E as pessoas, o povo não entende, né? E aí ficaram me xingando, ai, cala a boca, ele é mó legal. Ai, gente, saibam entender. Mas é isso, mas eu achei muito engraçado. Porque eu acho que é isso, ele é uma grande crítica, né? Mas Sim. ao mesmo tempo os roteiristas parece que eles usaram as drogas mais psicodélicas do mundo. Sim. Porque o nível de criatividade, de loucura é bizarro. Então, é o tipo de série que eu gosto, assim, bastante. Pra mim, a melhor temporada... Você tá conseguindo fugir dos spoilers? É difícil. Eu consegui fugir de todos, viu? Eu não sei de mais nada. Eu terminei a primeira e eu estou na segunda. Eu vou começar a segunda, então... Não me dê spoilers. Mas eu já sei algumas coisinhas, já me passaram da terceira temporada, algumas coisinhas, mas eu tô... Pra mim, a melhor temporada é a terceira. Mas eu acho que você vai amar a segunda. Pelo seu jeitinho, acho que você vai gostar muito da segunda. Tô curiosa. Já estamos indo para a reta final. E antes de ir para a parte final, eu quero te perguntar uma coisa. Quais casos, ou do Modus, ou do Caso Bizarro, que mais tiraram o seu sono? Se você pudesse elencar o top 3 ali. Se é que tiram o seu sono. Não tiram. Não tiram, eu não fico afetada, assim, óbvio, me afeta quando eu tô estudando o caso, às vezes quando a gente faz o roteiro, a gente afeta mais, tem Quando acaba momentos dando foto, né? que eu fico mais sensibilizada, assim, mas não me afeta nesse nível de não dormir, porque é o que eu falo, gente, se me afetasse, imagina eu trabalhar com isso, porque é um episódio por semana que eu gravo, né, então assim... Toda semana eu tô estudando algum caso do Modus, então não teria. Se eu me afetasse mesmo, assim, chega um momento que você consegue desligar um pouco a chavinha, assim, sabe? No sentido de, eu vou lá, eu entrego o episódio e depois eu desligo a chave e acabou o meu trabalho. Mas claro que tem, acho que o Massacre do Carandiru é um dos episódios que mais mexem comigo. Eu vou citar também... Eu vou acabar citando 3 brasileiros, né? Porque acaba mexendo bastante. Mas o incêndio da Boate Kiss também é um que mexe muito comigo, que é muito triste. Entender que por negligência tantas vidas foram ceifadas. E o terceiro, acho que eu falaria eu sou muito ruim, né? Minha memória é muito ruim, mas eu vou lembrar ele aqui, que é o... Como que a gente chama? Que é um livro da Daniela Arbex também. Daniela Arbex também escreveu o livro da Boate Kiss, e ela tem esse livro que ela fala, aproveitar uma colinha aqui, claro. Holocausto Brasileiro. Então, Holocausto Brasileiro, que é um livro, e ele é um genocídio, né? Foram 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, que aconteceu em Barbacena, em Minas Gerais, no centro psiquiátrico, né, de Barbacena, que na época era chamado de hospício. Mas o que aconteceu foi um holocausto. Mataram 60 mil pessoas. E por que as pessoas iam para lá? De diversas maneiras. Se a pessoa se prostituía, às vezes era grávida, mãe solo, aí a família não sabia o que fazer, mandava pro hospital psiquiátrico, que na época era tido como hospício. Então, assim, houve uma época que as pessoas que não eram mais queridas pela sociedade passaram a ser jogadas.
nesse local. Então, pessoas em situação de vulnerabilidade total, né? Que a gente sabe que muitas vezes no Brasil são pessoas pretas, pessoas pobres, mães solo, mulheres em situação de prostituição, enfim. Então, rolaram inúmeros casos nesse sentido. E essas pessoas todas, elas eram tratadas com o mesmo diagnóstico, com os mesmos remédios, o mesmo número de remédios. Então é basicamente você pegar 60 mil pessoas e você dar os mesmos remédios para 60 mil pessoas, sem entender nada que cada uma precisa. E várias vezes, várias nem precisavam de remédio, tinham pessoas que não tinham nem transtornos, que adquiriram transtornos lá. Então fala muito sobre a vida como eles... o dia a dia que eles passaram, né, nesse hospital psiquiátrico. Não tinha cama para todo mundo, gente amontoada, falta de higiene, assim, é uma história muito triste, de um período muito triste do Brasil, que a gente não conhece, que a gente não ouve falar, e que seria muito importante a gente falar mais sobre isso, para que a gente, né, como a Daniela sempre fala muito bem, a autora do livro, e tem o filme também, mas como a Daniela fala muito bem, sempre lembrar para não esquecer. Então a gente precisa reconhecer e precisa conhecer essas histórias para que a gente não repita elas no futuro. Então acho que esses 3 mexem bastante comigo, de várias maneiras, assim, são 3 histórias muito tristes. Falando um pouco mais de modos, aquela minha amiga que apresentou, ela tinha feito uma pergunta, já foi respondida, mas vou só mencionar aqui, só para ela não... Tadinha, ela parou para mandar a pergunta, que era como foi para você, e como ainda é, se deparar com os fãs, como na Bienal, e como é para você ver esse carinho todo, sabe? Qual é o nome dela? É Tatiane. Tatiane. Então, um beijo, Tatiane. Obrigada pelo carinho. É sempre muito legal, é muito diferente, assim. A primeira vez que eu vi, eu falei, gente, que isso? As pessoas me conhecem. Tem gente ouvindo meu podcast mesmo. Então é sempre muito legal, assim, na verdade. Eu acho muito divertido ver tanta gente que ouve o podcast, que consome o meu trabalho. Eu fico muito feliz, assim, pra mim é uma realização. E a última pergunta aqui da parte normal, na verdade é um comentário, e gostaria só de uns spoilers aí de bastidores, na verdade, making off. Porque eu comprei o livro do Modus na Bienal e eu tô adorando, principalmente, eu te falei, eu sou designer, e o design do livro é maravilhoso. Eu vou colocar aqui na tela passando, nossa, cara, que coisa linda. Dá vontade de ler ele. Principalmente, o conteúdo é maravilhoso, é muito autoexplicativo, é bizarro, tipo... Agora, eu li hoje, e agora eu sei, eu tô querendo definir tudo. Tipo, eu vi um filme que o cara matou 2 pessoas. Foi um assassino duplamente qualificado, e acho que a pessoa não tinha chance de defesa. Então foi meio cruel. Aí eu já tô lendo lá, caraca, eu aprendi no livro do Modus. E o detalhe como se tivesse passado sangue, assim, nas páginas, as fotos, assim... coisas igual máquina de escrever, enfim, você fez, você sabe como é. Foi maravilhoso, amei essa ideia. Queria saber primeiro de quem foi essa ideia, como foi ali os bastidores, e por que a Carol quis te matar. O projeto gráfico, ele foi bem trabalhado, assim, na verdade. A gente demorou bastante para chegar até ele, porque a gente queria... ele é lindo também, eu acho o livro muito lindo. E demorou... Na minha opinião, o livro mais bonito que eu já vi. Ai, que legal. Verdade. Infelizmente, a gente descobriu ao longo do caminho que isso encarece demais o livro. Então, a gente sabe que é um livro caro, mas que hoje, como vai fazer 3 anos que lançamos, né, ano que vem, então ele tá saindo nos preços mais em conta. Mas quando ele saiu, né, R$ 69,90, a gente sabe que era um preço bem pesado, assim, para um livro. Mas, realmente, eu acho que o projeto gráfico, ele fala por si só. Também acho ele lindo. A gente imagina, a gente estudou muitas referências. Tudo isso foi feito em 2020, né? Então, assim, já faz 4 anos. Eu não lembro exatamente, assim, mas eu lembro que a gente estudou muito, que a gente já tinha muitos livros de true crime que a gente gostava, e todos eles eram... Às vezes tinha alguma coisa, a gente gostou do jeito que esse livro faz isso aqui, então a gente estudou, olhou vários livros, mas a gente queria muito deixar ele aproximar ele do podcast. Então, dentro do Modus Operandi, a gente começou a fazer, qual que é a nossa linguagem do podcast?
E a gente percebeu que durante a história do, né, toda vez que a gente fala um episódio, tem os momentos que a gente fala uma curiosidade do episódio. Então, às vezes não tem nada a ver com aquilo. Às vezes é tipo, você sabia que nessa... Você falando que sabia imitar um cachorro é sensacional. Exato. Quer dizer, não tem nada a ver com o episódio. Mas tem, por exemplo, um episódio que, sei lá, a gente vai falar de uma lei na cidade que não tem nada a ver com nada, nenhum crime. Mas é uma lei que a gente descobriu que essa cidade tem, que é muito divertida, a gente vai lá e compartilha. Então, isso faz parte da nossa linguagem. A gente queria colocar isso no livro. Então, precisava ter uma parte dentro do livro que a gente fosse deixar um destaquezinho. Então, toda vez que tiver um capítulo, a gente tem que pensar em alguns destaques para ter esse momentinho. Tem vários momentos do livro que a gente cita casos ou histórias que a gente tem episódio sobre. Então a gente vai lá e coloca uma partezinha para você poder ouvir, né? A gente coloca um QR Code e tal, pra pessoa ouvir, olha, episódio número tal, nananã. Então a pessoa consegue pesquisar depois e ouvir o episódio. Então a gente teve esse projeto gráfico, ele foi idealizado pela designer e também eu e a Carol, a gente falou bastante, palpitamos bastante. Acho que passou, se não me engano, acho que foi a terceira pessoa que pegou, assim. Acho que os 2 primeiros acabou não rolando, assim. Eram legais, mas não era exatamente o que a gente queria. E aí a terceira pessoa, que é uma moça que, eu vou pedir desculpas, mas eu não lembro o nome. Mas tem ali no livro, tem a info direitinho, se tiver, você consegue ver. Porque ela fez esse projeto, a gente amou, e aí a gente foi mexendo, isso aqui é legal, isso aqui pode ser maior, isso aqui pode ser menor, isso aqui não precisa. Então a gente foi, cada pedacinho desse livro foi muito discutido. E aí isso responde... O modus operandi é muito bom. E isso já responde a tua pergunta, por que a Carol quis te matar? Porque cada pedacinho desse livro foi muito discutido. Então, assim, imagina, 2020, pandemia, estressada, o livro é muito complexo. O nosso livro, ele tem 400 páginas. E a gente teve um corte, quando a gente passou para Intrínseca, eles tiraram quase 500 páginas. Então, o nosso livro era quase o dobro. E a gente fez muita coisa, a gente escreveu muita coisa, até que a gente chegou a um ponto que a gente falou, calma, não é isso, não vamos enlouquecer. Então, acho que encontrar isso, sabe? Teve um capítulo que eu li mais de 20 livros. Eu li, 22 livros para escrever o capítulo caiu inteiro. Sabe? Tipo assim, o capítulo caiu inteiro. Então, assim, tem coisas que irritam mesmo, sabe? Do tipo, que ódio, estudei tanto, me dediquei tanto. Mas faz parte, né? E a gente olhava. Então, por exemplo, eu escrevia, aí ela revisava, daí eu olhava o que ela revisou, comentava. Então, a gente fazia isso exaustivamente. Então, e são 2 pessoas criando uma coisa, né? Pela primeira vez. Porque, por mais que a gente tivesse o podcast, o livro era um primeiro projeto, era a linguagem ali do zero. E a gente tinha pouco tempo de podcast, não tinha nem 1 ano. Então, ainda estava recente também nisso. Então a gente brinca isso, porque realmente a gente brigou. Foi a única vez nesses 5 anos que a gente teve uma briga séria. Briga mesmo, assim, de uma gritar com a outra, tipo assim, que ódio, não sei o que. Depois a gente fala, depois a gente conversa. Tipo assim, não ficou gritando, né? Mas falou, depois a gente conversa. Uma ficou a gente foi dormir, descansar. E aí no outro dia a gente conversou e ficou de boa. Mas assim, sabe, foi um projeto pesado, no sentido de complexo. E a gente ficou super brava, então era muito engraçado. Mas depois dessa briga também, tudo ficou mais leve. Acho que a gente chegou tão assim no nível da briga, uma briga tão doida assim, tipo, que a gente falou, E aí a gente passou a ficar em paz. E a gente só teve tudo isso porque a gente queria entregar um livro que as duas acreditassem. E somos muito perfeccionistas, né? E é um livro muito difícil. Porque escrever true crime, você tem que ter certeza de todos os fatos. Então, tudo que eu tô escrevendo, sei lá, às vezes uma história que eu tô contando de um caso, eu falo o nome da cidade do cara errado, a idade do cara, sabe? O sobrenome escrevi errado, com um typo. Então, assim, tem tantas nuances e tantas coisas pra errar. E às vezes, assim, esse caso aqui tem 2 fontes que falam isso, tem 3 fontes que falam isso. Qual fonte que você escolheu pra poder falar que isso aqui aconteceu?
Então, tudo isso precisava ser meticulosamente colocado, né? Pra gente entender, pra na hora da gente entender, a gente falou, tá, então a gente tá seguindo essa fonte aqui, por isso que a gente tá contando a história desse jeito, porque essa fonte é mais segura, porque essa fonte é de uma pessoa que estudou o caso, e essa fonte aqui é do fulano que era amigo da pessoa, então, sabe? Coisas assim, que são muito simples, mas que, a gente conta mais de 50 casos, né, no livro, assim. Em resumo, né, obviamente, acho que casos grandes mesmo, acho que são uns 8 e tal, mas casos, a gente tá ali o tempo todo citando muitos casos, então a gente queria ter certeza de que a gente tava entregando aquilo de melhor. Então por isso que foi a briga, mas depois que teve a briga a gente nunca mais brigou. Ficamos mais leves, começamos a... E aí também foi quando a gente foi vendo que tava tomando forma o livro, aí foi ficando mais fácil, tipo, já tem metade pronta. Então acho que foi o processo mesmo do livro, que é cansativo, que é complexo, mas que passa, que acaba e fica tudo bem. A gente ficou super feliz e a gente combinou que se a gente não tivesse feliz com o livro, a gente não lançava. Então a gente realmente lançou aquilo que a gente acreditava. E aí, quando perguntar para quem é o livro são para as pessoas que gostam de séries de investigação, sabe? A gente não tem uma... Eu não tô aqui dizendo, tipo, eu vou te ensinar o que é criminologia, eu vou te ensinar o que é true crime. Eu não tenho essa intenção e nem acho que me cabe isso. Mas eu acho que para quem gosta de conteúdos de investigação, para quem cresceu também assistindo CSI, assistindo IAR não, olha, eu bem doida. Assistindo NCSI. Qual que é aquele lá? Ai, não é um que eu sempre... Que tem, tipo, mais de 15... Law and Order. Ah, tá. Pra quem cresceu assistindo Law and Order. Então, lendo Agatha Christie, sabe? Tipo assim, pessoas que gostam de mistério. Acho que o livro fala sobre várias coisas. A gente fala sobre sistema carcerário. A gente fala sobre transtornos mentais, assim. Então, passa por várias áreas, né? De quem consome de certa forma e tem curiosidade sobre podcasts como o nosso. Então, foi isso. E o último assunto agora, de fato, é como funciona o jogo do Modus Operandi. Eu tô doido pra comprar, pra jogar, mas eu não sei como funciona. O jogo, na verdade, ele é o stop mesmo, sabe? Então, por exemplo, ele é tão simples quanto, assim, você, tipo, tira uma cartinha que fala, sei lá, sobre coisas de detetive. Aí outra carta, letra C. Então, coisas de detetive. Caderno pra anotação, caneta, sabe? Coisas nesse sentido. É porque aqui no Rio é dedonho. A gente chama de outro nome. Ah, dedonho, é verdade. Em Minas é adedanho também. Chama de adedanho, né? Não é nem adedanho, mas é isso, é um stop, assim. Então ele é um stop que já existia na Galápagos. Então a gente manteve metade dele com coisas que já existiam. Então, sei lá, nome de cidade, animal, objeto, tem várias dessas coisas. Mas aí tem uns que é mais na pegada de mistério. Então, tipo, o que você encontra numa coisa de detetive, outros, tipos de veneno, sabe? São meio que umas coisinhas mais no sentido de como se fosse realmente um livro da Agatha Christie de investigação, assim, é mais nessa pegada. Se um dia tiver um detetive do Modus também, eu vou ser o primeiro a comprar, tá? Vai ser maravilhoso. Por favor. Tem um quadro muito famoso aqui do canal, que era Tico Teco, que é basicamente você escolher entre um ou outro. Só que quis mudar um pouco o nome para umas personagens de novela que eu acho que você vai conhecer. Que agora o quadro é Ruth ou Raquel. Ou um ou outro, tá bom? Então vamos lá. Jogo do Modus Operandi ou Guia de True Crimes? Guia de True Crime, que é o nosso livro, né? Bienal do Rio ou Bienal de São Paulo? Eu vou falar Bienal do Rio, porque foi a primeira que eu fui. Mas a Bienal de São Paulo foi o lançamento do livro, hein? Então... Acho que eu vou ter que voltar para o Bienal de São Paulo, perdão. Mas só porque foi o lançamento do livro. E foi muito especial. Espero que vocês venham de novo ano que vem. Lollapalooza ou Rock in Rio? Lollapalooza. Tudo bem, justo. Modus Operandi ou Caso Bizarro? Desculpa, eu tive que pegar pesado nessa. É difícil, né? Eu vou falar Modus Operandi, vou roubar um pouco, porque o Caso Bizarro já fez parte do Modus Operandi. Então, de certa forma, se eu falo Modus Operandi, eu tô falando de tudo.
Justo, justo. Casos nacionais ou internacionais? Internacionais. E agora, a última desse quadro, que acho que vai ser a mais difícil para você. Ah, Falar sem a presença de um advogado ou fazer o teste de polígrafo? nossa. Eu acho que. Nossa, realmente. Eu acho que eu vou fazer o teste de polígrafo. Porque se eu tiver advogado junto, eu consigo fazer ali e depois falar que não vale porra nenhuma. Mas sem advogado já é difícil, né? Mas agora entrou em contradição com o seu autógrafo, que diz pra você nunca fazer teste de polígrafo. Eu entrei com muitas contradições aí, viu? E agora é um bate-bola jogo rápido. Copiei mesmo da Marília Gabriela, do Toby. Um sonho. Ser escritora. Um medo. Meu Deus. Eu não consigo não falar cair de moto e ralar. Minha Ludmilla, eu amo esse vídeo. Mas acho Já andou que de o moto? medo. Oi? Já andou de moto? Já. Mas eu não Maneiro. ralei, não caía. É gostoso, é mó gostoso andar de moto. Mas acho que é um medo, faz sentido cair de moto. Eu acho que eu vou cair de moto e ralar, é isso. Perfeito. Um caso. Um caso. Acho que eu vou por um caso. A comadre Fulozinha, que é uma lenda urbana muito interessante aí que eu aprendi no Caso Bizarro. Minha noiva morre de medo. Eu não posso falar o nome dela. Eu juro pela minha vida. Ela é Eu falo o nome, ela me bate. a mulher da mata, ela é perfeita. Eu amo. Dá nó no cabelo? É. A que faz trança, né, no rabo do cavalo, gente. Eu amo a comadre Fulozinha. Pena que ela não tá aqui, senão eu ia pedir pra ela. Ela não ia falar, spoiler. Ela não ia falar, ia brigar com a gente que tá falando. Mas legal saber disso. Essa, se você não falar o que eu tô pensando, eu vou ficar chateado. Um poeta. Um poeta? Ai, meu Deus, é difícil. Eu acho que eu vou... Fernando Pessoa? Isso aí. Que eu amo Fernando Pessoa. Por conta do Pessoinha. No Pessoinha, verdade. Mas eu tenho tantos Gildes Bezerra que eu fiquei pensando aqui. Mas enfim, eu acho que o Fernando Pessoa é um bom. Um podcast. Um podcast, eu vou falar... Xadrez Verbal. É um podcast de política internacional. E sou viciada neles, ouço toda semana. Então vou recomendar. Eu achei que você ia falar modus operandi. Tava já. Não, porque aí eu quero fazer o Caso Bizarro também. Quero citar os dois. Perfeito. E agora, a última do bate-bola jogo rápido. Um canal de YouTube que começa com fala. Olha, roubando só no jogo, né? Adorei. Não, tô brincando. Mas eu vou... Tem um vídeo sobre vocês aqui no canal. Quem puder assistir depois. Eu vi quando você me chamou pra conversar. Eu falei, vamos ver, né? O que essa pessoa aí vai aprontar. E aí eu fui pesquisar. Mas eu acho que um canal, eu vou citar a ContraPoints. Ela é uma mina que faz uns I6 que eles chamam, né? Na verdade, mas ela faz uns vídeos, assim, sei lá, de 1 hora, assim. Então, são vídeos muito grandes e são vídeos uma pegada mais filosófica da sociedade e tal. Então, eu amo. E, eu vou citar mais um, que é o Mundo Sem Fim, que é brasileiro. Que é um casal muito divertido, que viaja o mundo, assim. Eles vão mostrando vários países. Agora eles estão em Madagascar. E eles são muito simples, eles são muito humildes, assim, sabe? No sentido de mostrar os lugares e falar sobre a história, e falar sobre a cultura. Então, nossa, eu gosto muito de como eles enxergam o mundo, assim, é muito legal ver através do olhar deles mesmo, assim. Então, eu recomendo muito o canal deles. E agora tem um desafio para finalizar o nosso vídeo, virou um podcast, agradeço, peço desculpa de coração. E o desafio da Mabê é recitar Fernando Pessoa. Meu Deus! Olha só Pode que chique. Eu vou pegar algum que eu goste. Perfeito. Esse aqui eu gosto.
ele chama autopsicografia, que é a relação dele com a escrita e tal. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira, a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Pô, Aí, Fernando Pessoa. maravilhosa. Muito obrigado, Mabê, por ter cedido seu tempo para estar aqui conversando comigo. Eu amei a conversa. Foi muito legal. No dia que você vier aqui pro Rio, pode me chamar, a gente fica conversando, a gente só não vai conversar sobre a Maria sozinha, que a mulher fica meio bolada. Onde a gente pode te encontrar, Mabê? Fala aí, o pessoal que veio aqui por você já sabe, mas é bom reforçar. Pode me encontrar no Instagram, _B, na verdade, e nos podcasts Caso Bizarro e Modus Operandi. Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, assinar as notificações e mandar para aquele seu amigo operander que vai amar estar aqui junto, vai amar estar me vendo aqui junto com a Mabê, beleza? Então é isso. Um grande beijo, falou e tchau, tchau. Tchau.